mês inteirinho para descansar. As férias são um direito de todo trabalhador. Um período para repor as energias e se preparar para mais um ano de atividades. No Repórter Justiça desta semana, você vai ver como desfrutar desse direito sem sustos e conhecer um pouco da história do descanso remunerado. Se teve um gênio no mundo para definir uma jornada de trabalho, tinha que aparecer também um iluminado para defender o descanso. Mas essa conquista demorou. Para se ter uma ideia, no século XIX, as pessoas chegavam a labutar 16 horas diárias. O mundo evoluiu e, com muita discussão, percebeu-se que o ser humano não era uma máquina. A jornada de trabalho foi reduzida para 10 horas e, por fim, 8 horas. É assim pela lei brasileira, está no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. No Brasil, a jornada de trabalho pode ser menor em casos especiais. É que existem profissões que são consideradas exaustivas, e aí a jornada é reduzida para proteger o trabalhador. Por exemplo, bancários e telefonistas só podem trabalhar no máximo por lei 6 horas por dia. Médicos e radiologistas, 4 horas. E jornalistas como eu, por lei, no máximo 5 horas por dia. Trabalho, mas e o descanso? Bem, ele foi pensado. Além do descanso semanal remunerado, a que o trabalhador brasileiro tem direito, existe também o período de férias. Os especialistas defendem que ele não seja menor do que 20 dias. É para manter a boa saúde do trabalhador. A minha opinião pessoal é que esse mínimo de 20 dias é o giro que a pessoa precisa para reenergizar. Né? Eu tenho isso por experiência própria, em termos de equipe. Né? A gente percebe que a pessoa volta descansada, renovada, mais disposta a retomar. Está na consolidação das leis do trabalho a famosa CLT. A partir de um ano de empresa, o empregado já tem direito a gozar um período de descanso. Por lei, quem define a data de saída e retorno ao trabalho é a empresa, de acordo com a conveniência dela. Mas, geralmente, os departamentos de recursos humanos colocam à disposição do trabalhador opções de períodos vagos, para que ele mesmo possa escolher. Os períodos mais procurados: janeiro, junho, julho. Por quê? Férias escolares, final do ano, Natal, Ano Novo. Então, a maioria das pessoas tem uma preferência por essas datas. A gente tenta entrar em consenso, junto com o trabalhador, qual seria as melhores datas para ele tirar essas férias sem agredir a performance dele nem a performance do setor. O trabalhador que sai em férias tem direito a receber, além da antecipação do próximo salário, um adicional de 1/3 do valor de sua remuneração, a título de abono, valor previsto no artigo 143 da CLT. Esse 1/3 é exatamente uma garantia e um benefício que naquele período que o empregado está descansando, ele vai ter um acréscimo remuneratório, né, para poder fazer jus às suas despesas, que, via de regra, aumentam no período em que ele goza férias. O trabalhador também pode pedir a antecipação de parcela do 13º salário, que só receberia no fim do ano. E para que ele possa se programar, seja para um simples passeio ou para uma viagem mais longa, a lei obriga o empregador a depositar o dinheiro referente às férias antes de o empregado sair para o tão merecido descanso. É o artigo 145 da CLT que trata desse aspecto. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso, do abono referido no artigo 143, vai ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. O trabalhador ainda pode negociar com a empresa o tempo que pretende ficar de férias. 30, 20 dias. Se for 20, a empresa pode negociar a compra dos 10 dias restantes ou permitir que depois o empregado saia em férias novamente,
pelo período de dias que restarem. Existe essa negociação entre empregado e empregador, desde que ele concorde com isso. O que a empresa não pode é exigir que ele venda as férias ou exigir que ele distribua esses dias em pequenos montantes. Não pode. Com as férias garantidas no papel, é hora de planejar o que fazer durante os dias de descanso. Boa parte dos trabalhadores pensa logo em viajar. E aí é preciso pensar em tudo. Para onde? Quanto tempo? De carro, ônibus ou avião? Quanto tem de dinheiro disponível para gastar? Uma opção para quem quer deixar a cidade é uma agência de viagens. Mas antes de negociar, lembre-se de procurar informações e referências sobre as empresas que oferecem esse serviço. Hoje é muito fácil, através dos sites, dos próprios órgãos de defesa do consumidor, você consegue encontrar registros se aquela empresa é uma boa empresa, prestadora de serviço ou não, se já houve reclamações. E a partir daquele momento você vai poder verificar se aquela empresa é idônea ou não. Confirmada a idoneidade da agência, agora você tem muitas opções, porque essas empresas oferecem pacotes variados. O pacote nada mais é do que você juntar as três partes: aéreo, hospedagem e serviço, eventualmente, aluguel de carro. Então você monta um pacote conforme a necessidade do cliente. Para isso você tem que ter bons acordos com as companhias aéreas, com os hoteleiros e conversar com o cliente, que hoje em dia, quando o cliente senta na sua mesa, ele já está muito bem informado, porque a informação está na internet toda, muito disseminada. Então você tem que ter diálogo com ele, procurar saber dele o que é que ele quer. Às vezes ele quer realmente pagar o mais barato, mas ele quer o melhor, o mais barato, o melhor custo-benefício. Pelo menos na agência que Paulo trabalha em Brasília, os Estados Unidos estão em primeiro lugar nos roteiros internacionais. As praias do Nordeste são preferência para quem quer ficar no país. Na agência de viagem você tem um contrato assinado, você tem garantias de que aquilo, se por acaso der errado, você tem como reaver seu dinheiro. E aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que é claro. A empresa deve oferecer a informação correta. Para quem compra, nada de propaganda enganosa, falar uma coisa e dar outra. E quando o consumidor se sentir lesado, pode entrar com uma ação na justiça para ser indenizado pelos prejuízos. Tudo o que for ofertado, tanto pelas propagandas como no momento da aquisição do pacote, tem que constar necessariamente no contrato de prestação de serviço, sob pena de não se poder exigir. E veja a seguir, malas prontas? Antes de sair de casa, confira as regras para os voos. Pequenos detalhes podem acabar com o passeio ainda no aeroporto. Eu volto já. Na hora de viajar, se escolher o avião como meio para chegar ao destino planejado, atenção redobrada. São muitas as regras, especialmente para os voos internacionais. E uma delas pode até provocar o adiamento daquela viagem tão esperada. No aeroporto de Brasília, Maria da Conceição caminha desolada. Ela não conseguiu embarcar para Buenos Aires, nunca tinha feito uma viagem internacional e não sabia que há rigor na apresentação de documentos. A bibliotecária apresentou uma carteira do Conselho Regional de Biblioteconomia, documento que não é válido para viagens internacionais. Só tenho esse documento do Conselho de Bibliotecários e eles falaram que teria que ser ou o documento original, né, daquela identidade tradicional, ou então o passaporte. Então ainda tentei buscar o meu passaporte em casa, só que o voo já tinha saído. No caso de uma viagem internacional, o documento a ser apresentado deve ser o passaporte. Fique atento para a data de validade. Em voos para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia, também é aceita a carteira de identidade, mas não é aceita a carteira de habilitação, nem carteiras de classes profissionais. O passageiro deve apresentar o documento em 2 momentos, no check-in e no portão de embarque. A carteira de motorista tem fotografia, eu acho que poderia ser a carteira de motorista, mas é regra, né? É regra. E tem muitas outras. Só que na hora de viajar, principalmente quando se consegue férias que pareciam impossíveis, o que se pensa é no melhor, programar o descanso. Flávia e Henrique se casaram há pouco mais de 2 meses.
por causa do trabalho, nem chegaram a ter aquela viagem de lua de mel grudadinha ali no casamento. Mas quando a gente conversou com eles, o casal tinha conseguido, depois de muita negociação com as empresas onde trabalham, finalmente sair em férias. Eita, coisa boa, hein? A gente começou a planejar mesmo, né? Desde o ano passado. A gente queria, nesse ano, ir para Orlando para poder fazer um enxoval do nosso casamento. A gente estava planejando para 2013. E fazer compras mesmo, né? Porque a gente sabe que muita coisa lá vale muito mais a pena de comprar do que aqui. Mas a gente resolveu adiantar o casamento para esse ano. E por conta disso, mudamos o foco da nossa viagem, né? Que era para ser uma viagem de enxoval de casamento, comprar o vestido de noiva da Flávia, mudou para uma viagem de enxoval de criança, porque agora ela está esperando a nossa filhinha, que vai chegar ano que vem. Só que junto com a alegria de poder passear na Disney e fazer compras em Orlando, na Flórida, surgiu a necessidade de uma pesquisa exaustiva na internet, para evitar que experiências nada agradáveis em viagens anteriores se repetissem. E adivinha só o que deu errado. Eu tive 2 experiências. Uma voltando de Nova York no começo do ano passado, quando eu fui buscar minha mala na esteira, a mala estava aberta e a empresa não me deu nenhuma explicação. E numa outra vez, nós fomos para a Argentina e as nossas malas foram extraviadas e só chegaram em Brasília mais de 24 horas depois. E eu tinha uma viagem a trabalho e que eu acabei tendo que chegar mais cedo no aeroporto, de madrugada, para pegar roupa e pegar pasta que estava dentro da mala. Foi uma super dor de cabeça. Para evitar perdas significativas ou garantir que o que se perde materialmente em uma viagem possa ser ressarcido, o passageiro tem um árduo, mas indispensável trabalho antes de viajar. E vale tanto para a ida quanto para a volta. No momento em que você faz o seu check-in e entrega a bagagem ao prestador de serviço, aquele que vai transportar a sua bagagem, a responsabilidade é dele até o momento da devolução da bagagem aos seus cuidados novamente. E quais são os cuidados que o consumidor, o turista, o viajante tem que ter com a sua bagagem? O primeiro cuidado de todos é ter uma boa identificação da sua bagagem. Na hora de fazer a mala, o consumidor tem que fazer necessariamente um inventário de tudo aquilo que ele está colocando dentro da sua bagagem. Item por item. Aquilo que foi adquirido no local onde passou suas férias. O importante é ter todos os recibos de compra. Certamente, a facilidade com essa precaução é exatamente se houver extravio, ou perdimento, ou furto de algum objeto dentro da mala, você tem como reclamar os seus direitos e através das notas de compra, através deste inventário, você certamente terá sucesso em receber uma indenização material por tudo aquilo que você viu desaparecer nesse transporte. Além da indenização por dano material, eventualmente pode haver uma indenização por dano moral. Bom, que fique claro, em voos internacionais, cada passageiro tem direito a transportar 2 bagagens de até 32 quilos cada uma. Além das malas que você vai ter que despachar antes de embarcar, você pode levar uma bagagem de mão. Só tem um detalhe, é preciso ficar atento ao que vai estar dentro dela. A soma das dimensões do comprimento, mais largura, mais altura, não pode exceder 115 centímetros. E o peso permitido é de, no máximo, 5 quilos. As empresas aéreas são as responsáveis por verificar se a bagagem de mão está conforme determinação. Dentro da bolsa não pode haver recipientes com mais de 100 ml, nem objetos cortantes e perfurantes, como tesourinhas de unha. Objetos contundentes, como martelos, também não são permitidos. Líquidos e cremes podem ser transportados na bagagem de mão em frascos com até 100 ml, mas devem estar em sacos plásticos lacrados. Mesmo com um trabalho quase que braçal para pesquisar na internet, obter informações e se precaver de imprevistos, parecia que o casal estava adivinhando. Nessa viagem, a dor de cabeça de Flávia e Henrique começou antes mesmo que o casal começasse a arrumar as malas. A primeira reserva que a gente fez
não foi confirmada pela empresa. Nessa primeira falha dela, ela até ligou para a gente, ofertou para a gente um outro pacote, porém com um preço maior, porque já tinha tido uma variação no preço do pacote nesse ínterim de tempo, né? Fechamos esse novo pacote e depois nós fechamos também uma reserva de carro para Orlando. O problema é que, mais uma vez, não foi confirmada a reserva. E em cima da hora também, a gente teve que reservar nessa semana ainda, fazer uma nova reserva de carro. Mas e quando o cancelamento de uma reserva é feito pelo próprio consumidor? Ele pode receber de volta o que já tinha pago? Depende. É preciso que no contrato conste, em caso de rescisão, há cláusula penal, há algum desconto, como vai ser a devolução, tudo isso há de se constar para que o consumidor não seja surpreendido num momento em que resolva cancelar a sua viagem ou por um motivo particular ou por uma necessidade de serviço e ali veja ou uma omissão ou perdimento completo daquilo que foi pago. E depois do intervalo, saiba como funcionam os juizados especiais dos aeroportos. Uma alternativa para o passageiro tentar uma solução rápida para os problemas que envolvem as companhias aéreas. Eu volto já. Vai viajar de avião? Saiba que os principais aeroportos do país têm juizados especiais, destinados a atender passageiros insatisfeitos. Os clientes das companhias aéreas podem apresentar de forma rápida reclamações contra as empresas. As principais demandas envolvem atrasos e cancelamentos de voos, que se tornam mais comuns no fim de ano. Em 2006, caos no setor aéreo brasileiro. Voos atrasados e cancelados. Passageiros cansados de tanto esperar dormem no chão. Filas e mais filas. Na área do check-in, o tumulto é constante. Controladores de voo entram em greve. Alertam a sociedade para a falta de condições de trabalho. Problemas como falhas nos equipamentos. A situação se repetiu em outros anos. E em 2010, o Conselho Nacional de Justiça tomou uma providência para facilitar a vida dos passageiros e principalmente ajudar a resolver os problemas de forma mais rápida. A Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do provimento número 11, determinou a instalação de postos avançados dos juizados especiais em 5 aeroportos do país. Em Brasília, que é o terceiro maior do país, em Guarulhos, o primeiro maior do país, Cumbica, Congonhas e o Santos Dumont. Por que um juizado? Porque o juizado, até 20 salários mínimos, a pessoa tem capacidade postulatória. Então, isso quer dizer que a pessoa não precisa de advogado para ajuizar a ação. Então, a pessoa civil lesada com a questão de extravio de voo, de extravio de bagagem, um atraso de voo, e ela própria tem que ter capacidade, tem que ser maior de idade, segundo a Lei 9.099 determina, a pessoa procura o juizado e, na hora, ela soluciona o seu problema. Este é o juizado especial que funciona no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O passageiro que enfrentar qualquer problema com a companhia aérea pode procurar o serviço. Mas o ideal é que primeiro haja uma conversa com a empresa, uma tentativa de acordo. Acontece até com uma certa frequência, né, das pessoas nos procurarem aqui sem sequer ter ido no balcão da supervisão. Então, é prudente que primeiro tente resolver administrativamente. Frustrada a tentativa de acordo administrativa, pode nos procurar que nós vamos chamar aqui o supervisor da companhia e fazer novamente uma tentativa de conciliação. O último levantamento do CNJ traz os seguintes dados. Nos primeiros 6 meses deste ano, os juizados especiais dos aeroportos receberam quase 10 mil reclamações, uma queda de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os atrasos de voos lideram a lista de queixas. A partir de 1 hora, a companhia deve fornecer uma comunicação ao passageiro. A partir de 2 horas, a companhia deve fornecer a alimentação adequada. E a partir de 4 horas, o passageiro tem alguns direitos, né? Endosso para outra companhia, se for o caso, se aplicar a conclusão por outro meio de transporte, ou até mesmo a restituição do valor integral pago pelos bilhetes. Né? Se nada disso for possível, o passageiro for acomodado num voo muito depois, geralmente a companhia já acomoda em hotel, né? É um direito do passageiro.
Ocorre que, apesar dessa assistência material, né, um atraso de 15 minutos pode acarretar a perda de outro voo, pode acarretar a perda de outros compromissos. E isso cada passageiro vai ter que buscar individualmente em ação própria. No juizado especial, assim que a pessoa chega, relata para o servidor detalhes do que aconteceu. Ele, então, entra em contato o quanto antes com o representante da empresa, responsável pelo setor onde ocorreu o problema. Se é um caso de bagagem, vem um supervisor de bagagem, se é um problema no check-in, vem um supervisor de check-in. Isso faz com que, às vezes, demore um pouco para que ele se apresente, né? Muitas vezes está realizando um fechamento de voo, algum outro procedimento interno, e às vezes demora cerca de meia hora, 40 minutos para se apresentar. Uma vez ou outra vem mais rápido, mas em geral é esse tempo. Assim que o preposto chega, explicamos a situação para ele e ele vai procurar aí os meios de, se for possível, né, fazer o acordo com a companhia. Bruno bem que tentou fazer um acordo. Foi, conversou e nada. O problema aconteceu no aeroporto de Miami, quando ele embarcava para o Brasil. Na hora de embarcar, eu estava com 3 volumes de bagagem e fui informado que teria que pagar um excesso de bagagem por conta desse terceiro volume, que teoricamente a minha cota de bagagem era só de 2 volumes. Eu teria direito a esse terceiro volume grátis. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tentei o reembolso, mas não tive sucesso. Bruno entende que não houve interesse da empresa em achar uma solução. E diante do que passou e pagou, precisa ser ressarcido. Por isso, vai processar a companhia e requerer indenização. Eu vou dar seguimento na ação aqui para correr atrás dos meus direitos. E isso que Bruno fez é possível no juizado especial. Quando não é possível solucionar o problema, por exemplo, quando a pessoa pleiteia indenização por danos morais. Às vezes o preposto da companhia ele não tem poderes para transigir em relação a danos morais. Então, nesses casos, não tem como fazer um acordo. Então, a pessoa insiste, o direito de ação é subjetivo, então a pessoa decide litigar, o servidor reduz a termo, isso quer dizer que ele faz uma petição inicial, e essa petição inicial é distribuída para o judiciário. Então, isso, na verdade, 30 a 40 dias, no caso de Brasília, está saindo sentença. Ao contrário de outros serviços que param no fim do ano, os juizados especiais reforçam o atendimento em época de férias. No caso aqui do aeroporto de Brasília, nós funcionamos todos os dias, de segunda a segunda, de 6 da manhã à meia-noite. O Tribunal de Justiça aqui já aumentou o quadro de servidores para aguentar essa demanda que certamente virá. Então já sabe, viagem agendada, malas prontas, mas nada de deixar de lado os seus direitos. O passageiro tem os direitos, aí tem que realmente não cobrar, ele tem que lutar pelos seus direitos. Se o cidadão não for atrás do direito dele, quem que vai? Uns não querem que é caso, mas é um direito que é assegurado por lei. As agências reguladoras é que tem que justamente forçar as companhias a cumprir o regulamento. E o Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa enviando sugestões para a gente. O nosso e-mail é o repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Na próxima semana eu volto com um tema do seu interesse. Até lá!